Irmãos, que privilégio estar aqui. E estava pensando que a igreja hoje está muito bonita, não é verdade? Você já olhou para o lado aí, já percebeu como está bonita a igreja hoje? Às vezes a gente acaba relacionando um dia de frio, um dia como este de hoje, a gente relaciona que a igreja vai estar um pouco mais vazia, porque a gente já pensa que as pessoas vão preferir ficar em casa dormindo do que vir à igreja. Todo mundo já pensou isso ou só eu que pensei isso? Eu acho que todo mundo, né? Mas sabe, irmãos, infelizmente, esse tipo de coisa acontece porque a superficialidade, ela é a pior maldição do mundo hoje. Pessoas superficiais, relacionamentos superficiais. E o que a igreja evangélica mais precisa hoje, irmãos, é de pessoas com profundidade. Pessoas que largam e deixam de lado e combatem a superficialidade. E querem a cada dia conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais. E a cada dia vai se tornando mais necessário que a gente reflita sobre as disciplinas espirituais, porque elas nos convocam a sair dessa superficialidade e a viver uma vida de profundidade espiritual. E essas disciplinas espirituais, irmãos, acreditem, elas podem ser uma ferramenta muito importante na minha e na sua vida, para que a gente venha a ser resposta em um mundo tão vazio como este que a gente vive. E é importante destacar, irmãos, que embora as disciplinas espirituais tenham um papel relevante nas nossas vidas, nós devemos ter um cuidado. As disciplinas espirituais não podem nos transformar em meros legalistas, ou seja, não podem nos fazer pensar que o simples fato de cumprir essas disciplinas vão nos transformar e vão nos dar o título de um crente genuíno ou de um crente verdadeiro. Nós devemos lembrar sempre que este foi o pecado dos fariseus. Lembra quando Jesus sempre combatia isso? Que as pessoas eram religiosas, elas cumpriam à risca os mandamentos e a lei, mas eram pessoas ainda assim vazias. A maior essência da vida de um cristão é o estar no ser, é o que ele é. E a maior transformação que pode ocorrer na sua vida é a transformação interior, aquela que vem de dentro para fora. É aí que conseguimos notar um crente verdadeiro. Está na essência dele, é o que ele é e a quem ele serve. E é importante destacar também que as disciplinas espirituais, elas vão a cada dia nos ajudar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, inclusive, que é o nosso tema, o tema da PIB, o tema anual da PIB, intimidade com Deus. Então, irmãos, ao longo dos próximos domingos, na parte da manhã, nós estaremos aqui ministrando uma série de mensagens que vêm a nos ensinar um pouco mais sobre as disciplinas espirituais e vêm a nos convidar a sair da superficialidade e a viver uma vida de profundidade espiritual. Então, serão elas as disciplinas. Hoje, a gente começa com a disciplina da oração. Depois nós teremos a disciplina do estudo da palavra, a disciplina do jejum, a disciplina do ir à igreja, a disciplina do serviço, a disciplina da adoração, e nós vamos encerrar com a disciplina da caridade e amor ao próximo. Amém? Então, todos nós estamos convidados a cada domingo pela manhã estarmos aqui, e nós vamos aprender um pouco mais sobre as disciplinas espirituais, que, como eu disse, têm um grande valor nas nossas vidas. Nesse momento, a gente inicia a primeira mensagem, a disciplina da oração. Eu queria te convidar a ler comigo um texto de 3 palavras, mas que tem grande profundidade, grande valor nas nossas vidas, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Vamos ler juntos? Vamos lá, irmãos, no 3, hein? 1, 2, 3. Amém. Orai sem cessar. E é por isso que nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, falar com Deus. Pai, santo é o teu nome, Deus, nós estamos reunidos aqui como igreja para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas.
Neste momento, ministre nos nossos corações a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus. Continue nos abençoando. E continue a cada dia, Pai, despertando em nós o desejo de sempre manter um diálogo contínuo contigo. Sempre estar em oração e sempre estar conversando contigo, ó Pai. Essa é a nossa oração como igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, de alguma forma, sabemos ou temos em mente uma definição para oração, não é verdade? Numa família ou no lar cristão, desde muito pequena, a criança sempre ouve falar de oração e sempre aprende o que é oração. Então, numa definição bem básica e comum a todos, o que podemos definir como oração? Oração é isso aí, conversar com Deus. Mas vamos juntos? Oração é conversar com Deus. E aí, a gente pode ter em cada lar aqui, já falado ou conversado alguma vez com a sua família, de que oração é simplesmente conversar com Deus. Mas nessa breve introdução, eu quero te convidar a pensar oração com a seguinte definição. A oração é a aproximação de quem deseja falar, mas também ouvir. Vamos lembrar, Jesus, o nosso mestre, e nós somos imitadores dele. Então vamos colocar que nós estamos lá na nossa casa e nós vamos imitar uma oração feita por Jesus. Pai, que seja feita a tua vontade. Quando nós oramos dessa forma, no modelo em que Jesus orou, nós estamos falando com Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos esperando ouvir dele qual que é o propósito dele para nós, e esperando que ele cumpra em nossa vida a vontade dele. Não é legal? Então, oração, além de falar, você também espera ouvir. E uma oração modelo igual a de Jesus, nós falamos: Pai, que a sua vontade seja feita. Nós vamos ler ali uma definição de oração que vai dizer o seguinte: oração é uma atitude de aproximação de Deus para que possamos conversar com Ele, esperando que a vontade dEle se cumpra em nossa vida. Irmãos, isso é oração. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, a oração é uma prática fundamental na vida de qualquer cristão e na vida de qualquer pessoa que deseja ter um relacionamento de intimidade com Deus. Irmãos, a oração é para aquelas pessoas que querem ter uma vida mais próxima de Jesus, mais próxima de Deus. E nós devemos entender que Deus fala sempre conosco. Deus manifesta a vontade dEle na pessoa de Jesus Cristo. E Deus também espera, todos os dias, que nós apresentemos a Ele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e as nossas intercessões. Lá no Salmo 139, versículo 4, vai dizer o seguinte: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, antes que a gente abra a boca, Deus já conhece aquilo que queremos falar com Ele. Mas aí você pode se perguntar: então por que eu tenho que orar? Irmãos, porque a oração vai além de você tornar algo conhecido a Deus. Por quê? Porque Deus já sabe de todas as coisas. Então a oração, ela é mais do que isso. É mais do que você contar para Deus o que está acontecendo. A oração, ela revela a nossa dependência de Deus. A oração revela a nossa obediência a Deus. Toda vez que nós oramos, nós estamos nos colocando como pessoas dependentes de Deus, sabendo que é Ele que pode todas as coisas, sabendo que é Ele que tem a solução para os nossos problemas, sabendo que é Ele que cuida de nós. Então a oração, meu irmão, é muito mais do que falar, é muito mais do que você pensar: ah, se Deus já sabe, por que eu vou falar? Irmãos, você vai falar porque nós somos totalmente dependentes desse Deus, porque sem Ele nós não podemos nada, porque é Ele que pode realizar todas as coisas em nossas vidas. E é por isso que devemos orar, porque nas situações difíceis, adversas, é somente Deus que tem a solução para o nosso problema. É por isso que a oração é importante
na vida de qualquer cristão. Todas as vezes que oramos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança. E Ele sempre responde às nossas orações com aquilo que é melhor para nós. Não com aquilo que a gente acha que é o melhor, mas com aquilo que Deus sabe que é o melhor. E aí Ele responde nas nossas vidas, cumprindo a vontade dEle, que nós bem sabemos que é boa, perfeita e é agradável. Então a oração, meu irmão, ela é essencial nas nossas vidas. Nós não podemos ficar um momento sequer sem orar, sem conversar com Deus. Sabe, às vezes é criado todo um rótulo, ou toda uma imagem de como se ora. Olha, para orar, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que jantar, aí eu tenho que vestir aquela roupa, e aí eu tenho que pegar a Bíblia, e aí quando tudo isso estiver alinhado, é nesse momento só que eu posso orar. Não, irmão, você pode orar o tempo todo. Se nós chegamos à conclusão que orar é conversar com Deus, irmão, você pode conversar com Deus o tempo todo. O tempo todo, você está no seu trabalho, você pode conversar com Ele, está na sua casa, você pode conversar com Ele, em qualquer lugar. Você pode conversar com Deus, porque Ele vai estar presente ali, e Ele vai estar te ouvindo. Lá no livro de 1 Timóteo, vai dizendo o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Irmãos, tenho certeza que apenas hoje, apenas nesse momento, nós não vamos conseguir falar tudo a respeito de oração, porque com certeza é um tema muito grande nas nossas vidas. E eu tenho certeza, se fosse aberta uma oportunidade aqui, da seguinte forma: olha, quem já orou por algo, já conversou com Deus por algo, e Ele respondeu, vem aqui contar o que Deus fez. Eu tenho certeza que cada um de nós teríamos uma experiência que vivemos com Deus, que nós oramos, conversamos com Ele, Ele nos respondeu, e nós vimos que aquilo era o melhor para as nossas vidas. Então nós vamos caminhar, irmãos, em alguns tópicos, e eu te convido a permanecer comigo. Amém? Amém. Em primeiro lugar, como devemos orar? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como ensinou aos discípulos, como João ensinou aos discípulos dele. Isso está em Lucas 11, primeiro o versículo. E, irmãos, nós estamos vendo aqui no contexto de Lucas 11, que Jesus está lá com seus discípulos, e alguém levanta e fala: Jesus, então nos ensina a orar. Aí o que Jesus faz? Começa a ensinar. Jesus começa ensinando, declarando aquela famosa oração que a gente conhece, que é a oração do Pai Nosso. E em seguida, Jesus conta a parábola do amigo importuno. E Jesus ensina aos seus discípulos que o nosso Deus não é aquele amigo que dorme. Muito ao contrário disso. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. E a todo momento Ele está atento para ouvir a nossa oração em forma de clamor, em forma de choro, em forma de palavras. Deus sempre nos ouve. E ainda que Deus sempre nos ouve, a Bíblia vai nos mostrar que existem formas e maneiras corretas de se conversar ou de se falar com Deus. E nós vamos aprender algumas delas hoje. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que nossas orações devem ser dirigidas a Deus. Lucas 11, 2 diz o seguinte: e Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o Teu nome, e venha o Teu reino. Irmãos, é Deus, e é a Ele que devem ser dirigidas as nossas orações. Sabe por quê? Deus é todo poderoso, Deus é o nosso Salvador, Deus pode todas as coisas, Deus é soberano, Deus é tudo, meu irmão. A quem mais você vai recorrer senão a Deus? Ele reina sobre o céu, sobre a terra, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que tem controle sobre a minha, sobre a sua vida, é Ele que tem controle sobre todas as situações. Irmãos, esse mundo todo que nós vivemos, foi Ele que criou. Então é a Ele que deve ser dirigidas as nossas orações. Não devem ser dirigidas a outra pessoa, a anjos, a imagens, a qualquer coisa que você imagine, não. Nossas orações devem ser dirigidas única e exclusivamente a Deus, porque é só Ele, meu irmão, que pode fazer tudo em nossas vidas. É só Ele que cuida de nós, e é somente a Ele que devemos dirigir
as nossas orações. O salmista, lá no Salmo 65, já vai dizer assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Amém? Amém? Amém, estamos juntos, né? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. É comum que quando a gente aprende a orar, quando a gente desde pequeno caminha lá na igreja, todo mundo tal, na igreja, o pastor, sempre que ora, chega no final e diz assim: em nome de Jesus, amém. Irmãos, em nome de Jesus tem um valor que às vezes a gente não consegue imaginar. Sabe, o texto nos diz que até agora ninguém tinha pedido nada no nome de Jesus. E basta pedir no nome de Jesus que lhe será dado. E a alegria será completa. Todas as vezes que oramos, nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. É Ele que veio até aqui, pagou o preço pelos nossos pecados, nos deu vida, e é no nome dEle que nós devemos orar. Não por uma simples tradição da igreja, mas por reconhecimento de quem é Jesus nas nossas vidas. Ele é o mediador, e o texto em 1 Timóteo vai dizer o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. É no nome de quem que devemos orar? No nome daquele que se entregou por mim e por você. Irmãos, e aqui a gente começa a perceber algo. As nossas orações devem ser dirigidas a quem? A Deus, que é o Todo-Poderoso. As nossas orações devem ser feitas em nome de quem? Jesus, que é aquele que nos salvou. Olha que maravilha. Então nós oramos a Deus no nome de Jesus e aprendemos também que a Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser feitas com fé. Lá em Hebreus vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Um pouco antes, lá no versículo 1, a gente vai aprender que a fé é a prova daquilo que a gente não vê, a certeza daquilo que a gente espera. Irmãos, todas as vezes que oramos, nós precisamos acreditar, não é verdade? A gente não pode orar simplesmente por orar, sem saber o que a gente está falando, ou sem saber, ou às vezes até duvidando do que Deus pode realizar na nossa vida, através da oração. A gente precisa acreditar sempre no nosso Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. As nossas orações precisam ter fé. Tiago vai nos ensinar que uma oração sem fé é como as ondas do mar, que o vento passa e leva. Mas uma oração com fé chega lá no trono de Deus, e Deus ouve e nos responde. Então, todas as vezes que orarmos, nos dirigindo a Deus, em nome de Jesus, devemos orar com fé. Amém? Amém. A Bíblia também nos ensina que nossas orações devem ser feitas pelos motivos certos. Vai dizer no texto: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Está lá em Tiago 4, versículo 3. O texto vai nos dizer que ali está tendo um contexto de cobiça, de inveja, de todo pensamento ruim que você pode imaginar. E as pessoas estavam com o coração sujo, com o coração vazio. E a Bíblia nos convida a orar com o coração limpo, orar com o coração quebrantado, orar com o coração disposto a obedecer aquilo que Deus vai falar conosco. E todas as vezes, irmãos, que nós alinhamos com Deus, que nós estamos na presença dEle, que nós estamos servindo a Ele, seguindo a Ele, caminhando com Ele, não tem como orar errado, não tem. Se você está aqui hoje, seu pensamento está em Deus, está caminhando com Ele, está seguindo os mandamentos dEle, você vai orar pelos motivos certos, porque o seu coração está cheio do Espírito Santo.
E quando o seu coração se enche do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que nos dá as palavras certas para falar com Deus. É o próprio Espírito Santo que nos dirige nas nossas orações. Então olha que maravilhoso, irmãos. Percebe? A gente aprendeu a importância da oração nas nossas vidas, de conversarmos, de nos relacionarmos com Deus. E nós aprendemos também que à medida que vamos caminhando com Deus, Ele vai nos ensinando a cada dia a maneira correta, a forma correta de conversar com Ele. Por quê? O próprio Espírito Santo que habita em nós, Ele vai nos dando as palavras certas, no momento certo para falar com Deus. E aí, meu irmão, milagres acontecem nas nossas vidas, não é verdade? Quantos aqui já oraram com Deus de uma forma que você olhou assim, poxa, mas eu nunca orei assim antes. Deus te respondeu e fez um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, ou dos seus amigos mais próximos. Porque a cada dia que a gente vai orando, a gente vai se aperfeiçoando. O Espírito Santo vai agindo em nossas vidas. Nós vamos aprendendo a falar da melhor maneira com o nosso Pai. Em segundo lugar, para a gente caminhar um pouco mais, as circunstâncias em que somos convidados a orar. O texto que se encontra lá em Tessalonicenses vai dizer o seguinte: alegra-se sempre, orem continuamente, ou orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A oração, meu irmão, deve nos acompanhar em todos os momentos das nossas vidas, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. A oração deve nos acompanhar, seja num dia feliz, seja num dia triste. E é o que Paulo nos convida: orem sem cessar, porque a oração sempre deve acompanhar a vida de um cristão. E, meu irmão, mas tem situações que a gente percebe, que a gente entende, que a gente vê, que nós somos convidados a orar. Perceba, em primeiro lugar, devemos orar quando estivermos sofrendo. Olha, irmãos, eu acho que nunca esteve tão presente no nosso meio, na nossa sociedade, nas nossas vidas, essa palavra e esse sentimento, não é verdade? E é fato, irmãos, que o sofrimento está presente em nossas vidas desde sempre. Uma das grandes certezas que a gente tem que vai acontecer com a gente é que a gente vai sofrer, não é verdade? Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um momento que falou: meu Deus, me tira desse sofrimento. E é isso, é falar com Deus quando estamos sofrendo. E pode ser, irmãos, que Deus não nos tire o sofrimento. Isso pode acontecer. Mas Ele com certeza vai nos dar estratégias, vai nos dar a forma certa de enfrentar esse sofrimento. Nosso Deus é maravilhoso. E Ele tira o sofrimento na hora que Ele quer. Mas sempre e em todo momento, Ele vai nos ensinar e nos guiar para que a gente possa vencer esse sofrimento. E a gente sempre vai estar amparado por Deus. A gente sempre vai estar nos braços dEle quando a gente estiver mais triste. E em todo o nosso sofrimento, Deus estará do nosso lado, nos fazendo permanecer de pé, em todo momento. Até que chegue o dia que isso passe e a gente possa dar graças a Deus, porque passamos tudo isso com Ele. Amém? Continuando, lá em 2 Coríntios, Paulo escreve o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, esse é Paulo nos falando que ele estava com um espinho na carne, que com certeza estava trazendo muito sofrimento à vida dele, para ele, e ele roga a Deus: Deus, tira isso de mim. O que Deus faz? Olha, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar naquilo que você tem de fraco. Irmãos, às vezes uma situação que a gente vive, que a gente se sente fraco, é ali que Deus quer agir, é ali que Deus quer nos usar.
É ali que Deus nos lembra que nós somos totalmente dependentes dEle. É quando a gente está naquele momento de sofrimento que a gente lembra, olha, Deus, é pelo Senhor mesmo. Porque por mim, eu não sou nada. E o Senhor é tudo na minha vida. E se eu vencer, é porque o Senhor me ajudou. E quando isso passar, é porque o Senhor, Deus, caminhou comigo o tempo todo. Então, irmãos, todos os dias das nossas vidas que nós estivemos passando por uma situação em que a gente esteja sofrendo, a gente deve se lembrar de Paulo, que ainda assim, sofrendo, deu glórias a Deus, e usou aquele momento que ele tinha, que ele vivia, para glorificar o nome de Deus, e para honrar ainda mais o nome de Deus. Se tem um sofrimento hoje na sua vida, se tem algo que te incomoda, se esse sentimento te aflige, irmãos, isso pode ser usado por Deus, para ganhar vidas para Ele. Isso pode ser usado na sua vida, para você ser instrumento na vida de pessoas que passaram por esse sofrimento, que passam por esse sofrimento. E quando Deus te curar, meu irmão, olha, não há pregação melhor do que o próprio testemunho. Olha, meu irmão, eu passei por isso aí que está passando, mas Deus transformou minha vida, mas Deus me fez passar esse sofrimento com Ele. Ele me deu poder que vem dEle para enfrentar tudo isso. E olha, meu irmão, hoje eu venci isso. E Deus tem isso para a sua vida também. Irmãos, Deus quer nos usar até nos momentos que a gente esteja sentindo maior dor das nossas vidas. Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, a gente não pode ser egoísta. Se a gente aprendeu até aqui, tudo que uma oração, tudo que uma conversa com Deus pode fazer de diferença nas nossas vidas, a gente precisa querer isso também na vida do nosso irmão, não é verdade? Uma das maiores essências de um cristão é expressar amor ao próximo. É isso que Jesus nos convida a fazer a todo momento. E uma das maiores formas, irmãos, da gente expressar amor ao nosso próximo, ao nosso querido, a maior forma da gente expressar amor a essa nação é orando. Quando a gente ora por alguém, a gente está expressando amor por essa pessoa. Quando a gente intercede por alguém, a gente está expressando aquilo que Jesus nos pediu para expressar, que é o amor. Então, se você hoje deseja demonstrar um gesto de carinho e amor na vida de alguém, ore por ela. Ore por ela, que com certeza esse é um gesto muito importante para a vida dela. Oração que você faz hoje por uma pessoa, Deus pode responder lá na vida dela. Às vezes ela nem está aqui ouvindo essa mensagem, às vezes ela nem é uma pessoa cristã, mas se você interceder por ela, pedir a Deus por ela, aonde quer que ela esteja, Deus pode ir lá ao encontro dela, em resposta da sua oração. Não é maravilhoso isso? Nosso Deus não é maravilhoso? Amém? Então a gente não pode ser egoísta. Pelo contrário, a gente deve sempre expressar o amor através da oração que fazemos por aqueles que necessitam. Devemos orar também confessando os nossos pecados a Deus, para que Ele nos perdoe. Salmo 38:18 diz o seguinte: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Irmãos, uma coisa que nós temos em comum aqui, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós que temos o Espírito Santo em nós, nós sabemos que Ele nos convence dos nossos pecados. Então nós pecamos e nós sabemos que pecamos. Às vezes a gente quer fazer o que com o pecado? Jogar para debaixo do tapete, né? Não é verdade? Esconder, trancar no quarto e não deixar ninguém abrir. Mas a palavra de Deus nos ensina que se a gente confessar os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, à medida que a gente confessa a Deus os nossos pecados, Deus libera perdão nas nossas vidas. E não tem como, irmãos, até o dia que a gente partir. A gente pode estar aqui agora e sair dali da porta e pecar. Porque nós somos pecadores. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é que nós temos um Deus
que se a Ele a gente confessa os nossos pecados, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos transformar, e mais do que isso, Ele pode fazer com que a gente aprenda a cada dia, a não deixar que o nosso pecado seja um hábito em nossas vidas. Então, todas as vezes que a gente orar, confessando os nossos pecados, a gente também deve suplicar: Deus, me ajude, Deus, a não mais cometer esses erros. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. Porque, como eu disse, irmãos, todos nós, sem exceção, somos pecadores e dependemos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus para nos perdoar dos nossos pecados. Mas a gente precisa confessar, a gente precisa. E em nossas orações precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Tenha certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar de cada um deles. Devemos orar agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Irmãos, tem uma característica que não pode fazer parte da minha e da sua vida, como crentes em Cristo Jesus, é a ingratidão. Irmãos, se nós somos pessoas ingratas, nós temos que deixar de ser. Porque a pior coisa que pode ser e acontecer nas nossas vidas é que a gente se torne cristãos ingratos. Não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Porque tudo que temos, tudo que recebemos, tudo que somos, é graças a Deus. Então, a todo momento, devemos ser pessoas gratas. A gratidão precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ser grato a Deus por quem Ele é nas nossas vidas, precisa fazer parte das nossas vidas, a todo momento. Sabe a hora mais difícil de expressar gratidão? É quando a gente está passando por algo que a gente não gostaria. Uma adversidade, por exemplo. O tempo que a gente vive, é fácil ser grato? As pessoas lá de fora não entendem a gente passando essa pandemia, tudo de ruim acontecendo, e a gente dizendo: Senhor, graças te dou. Isso precisa estar na nossa essência, irmãos. As pessoas lá fora reparam isso em nós. Porque tudo que Deus faz em nossas vidas é bom, é perfeito. Então a dificuldade que a gente enfrenta com Deus, nós também devemos render graças a Ele. Porque isso vai trazer valor para mim e para a sua vida. Isso vai fazer com que a gente reconheça quem é Deus. Isso vai fazer com que a gente aprenda com Deus, que a gente se fortaleça em Deus. Então, até nos momentos mais difíceis, devemos ser pessoas gratas a Deus. E orar a Deus não só para pedir. Olha, Deus, hoje trouxe aqui a minha listinha e vamos ao item 1. Deus, eu queria te pedir isso, Deus, eu queria te pedir aquilo. Não, irmãos, não é esse tipo de pessoa que nós devemos ser. Nós devemos ser pessoas que sim, fazem pedidos a Deus, mas que principalmente agradecem a Deus por tudo que Deus já fez em nossas vidas. Percebe? Talvez a gente tenha aqui hoje muitos pedidos a Deus, mas a gente tem que parar para reconhecer tudo que Ele já fez, não é verdade? Tenho certeza que aquilo que a gente tem para pedir a Deus é bem pequeno, perto do que Ele já fez nas nossas vidas. Então, antes de pedir, nós devemos render graças a Ele, agradecer a Ele, porque Ele já fez tanto por nós, irmãos, não é verdade? Já lutou por nós, já esteve em nosso lugar, nos deu consolo, nos deu abrigo, nos deu o que comer, todos os dias renova nossas forças, nos dá o ar que nós respiramos, e é a Ele todos os dias que devemos agradecer. Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por poder estar aqui nesse lugar, compartilhando com meus irmãos, adorando, glorificando o Teu nome. Deus, muito obrigado. Lá em casa não está fácil, está difícil. Olha, Deus, mas obrigado por tudo que o Senhor era na minha vida. Deus, e obrigado, porque eu sei que o melhor o Senhor já preparou na minha vida, e o melhor eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Então, Deus, por isso eu Te agradeço, Pai. Gratidão, irmãos, é algo que deve estar presente nas nossas vidas, dia após dia e a todo momento. Amém? Amém. Terceiro lugar, irmãos, caminhando um pouco mais, nós percebemos que a oração, ela tem benefícios.
Sim, a oração traz benefícios para nossas vidas. Efésios 4:13 vai dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, a oração, ela é essencial nas nossas vidas. Todos os dias, sabe? Às vezes a gente ora por algo hoje que vai acontecer amanhã. Exemplo, suponha que você tem um exame muito importante para fazer amanhã. Então você já está orando pelo aquele exame que você vai fazer amanhã, verdade? Às vezes a gente comete o erro de achar que a oração é só para o presente, mas não, irmãos. A oração também é para coisas que estão lá no futuro. A oração pode ser uma semente lançada hoje, para algo que a gente vai colher daqui a 10, daqui a 20 anos. A oração precisa estar presente nas nossas vidas hoje, e precisamos orar também pensando no amanhã. Porque no amanhã a gente pode colher frutos de uma oração feita hoje. Então nós vamos aprender, irmãos, alguns pontos. E vamos começar aprendendo que a oração, ela traz crescimento espiritual. Quantos querem crescer espiritualmente? Amém? Então, irmãos, esse crescimento é um processo que a gente passa de a cada dia se amadurecer espiritualmente, de a cada dia caminhar um pouco mais com Deus, de viver com Deus. Sabe, uma semente, ela é jogada, e à medida que essa semente, através do Espírito Santo, alcança o coração das pessoas que ainda não conhecem a Deus, essa pessoa, ela é alcançada, essa pessoa, ela recebe a salvação, e uma pessoa começa a caminhar na fé. Olha, e se você se recordar de como foi seu começo na fé, você vai perceber que aconteceram momentos de dificuldade, não é verdade? Que aconteceram coisas difíceis. E nós vamos perceber que, inicialmente, a caminhada cristã, ela é frágil. A gente passa por diversas dificuldades, por diversas provações, e isso vai nos moldando, isso vai nos amadurecendo. E à medida que a gente caminha com Deus, Ele vai se revelando ainda mais em nossas vidas. A gente vai crescendo, a gente vai conhecendo mais de Deus, vai conhecendo os propósitos dEle, vai conhecendo o que Ele quer, o que Ele tem para as nossas vidas. E a gente vai crescendo espiritualmente. E a gente começa a orar mais, começa a ler mais da palavra. E assim nós vamos amadurecendo. A gente vai, em certo momento, vai passar pelas tempestades, não é verdade? A tempestade vai vir sobre as nossas vidas. Nós vamos continuar firmados em Deus. Vamos permanecer nele. E a tempestade vai continuar nas nossas vidas. E nós vamos continuar chamando Deus, para Deus nos guiar no meio da tempestade. E quando essa tempestade passar, a gente vai ter vivido uma experiência tão maravilhosa com Deus, tão incrível com Deus, que a gente vai perceber o quanto que essa tempestade nos fez crescer espiritualmente. O quanto que aquele momento difícil nos fez dar valor a tudo que Deus já fez em nossas vidas. E nós vamos orar ainda mais a Deus, pedindo: Deus, eu quero crescer ainda mais contigo, Pai. Deus, me ajude a ser a cada dia um cristão melhor, uma pessoa melhor. E a cada dia a gente vai buscando o crescimento espiritual. Mas para que todo esse processo ele aconteça nas nossas vidas, a gente precisa perceber que em cada um deles, a oração foi fundamental. A oração, meu irmão, foi fundamental lá no começo, quando você conheceu a Cristo. A oração é fundamental quando você continuou caminhando com Cristo. A oração é fundamental naquele momento de tempestade que você viveu, mas que Cristo te segurou nas mãos. A oração é fundamental depois da tempestade, para que você seja uma pessoa que mostre ao mundo o que Cristo fez na sua vida. E a gente precisa orar a cada dia, pedindo: Deus, me ajude a crescer espiritualmente. E a oração tem um papel importantíssimo no nosso crescimento espiritual. É por isso que a cada dia nós devemos orar mais. Nós devemos falar mais com Deus, conhecer mais de Deus, porque à medida que nós conversamos, nós crescemos. Sabe? Pensa na pessoa mais sábia que você conhece. Quando você chega perto dela,
Você não aprende só de ouvi-la falar? Irmãos, está vendo essa pessoa mais sábia que você conhece? Não se compara à sabedoria que Deus tem. Imagina todos os dias você conversar com Deus. Você imaginar que Deus criou o mundo inteiro. Você imaginar tantos milagres que Deus já promoveu. Imagina a diferença que pode fazer na sua vida você ter uma conversa com esse Deus. Nós vamos continuar, irmãos, crescendo espiritualmente através da oração. A oração, irmãos, deixa legados. E aqui, eu vejo na minha vida um reflexo muito grande. Um dia eu aprendi que se tem alguém, se você está de pé aí hoje, se você caminha com Deus hoje, alguém já esteve de joelho dobrado por você. Sabe, se hoje você tem o privilégio de estar aqui sentado nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, se hoje você no meio dessa tempestade tem um conforto que vem de Deus, olha, um dia teve alguém de joelho por você, que viu valor na sua vida e sabia que Deus precisava te encontrar. Um dia teve alguém que sabia e que sentiu na pele que é Deus que faz a diferença nas nossas vidas, e essa pessoa orou por você com o joelho no chão, e hoje você está aqui. Hoje você passou por uma tempestade, e hoje você pode dizer que se não fosse Deus na sua vida, você não passaria. E hoje você tem o privilégio de continuar a cada dia, passando para a geração futura o legado da oração. Em 2012, eu acho, se eu não me engano, eu era adolescente, tinha acho que 13 anos, acho que a conta é essa, 12, sei lá. Mas eu era adolescente lá na Central, e em agosto rolava e tinha o culto jovem. E teve um domingo, então imagina o culto de domingo à noite como que enche, né? E aos domingos, o que acontecia? Quem dirigia o culto era os jovens. Fazia abertura e fazia o dízimo e tal. Irmãos, o papel era simples. No meu dia o papel era simples. Tranquilo. Tinha lá no papel escrito, ora, chama o louvor, ora de novo, dá amém. Era isso. Então estava dominado. 4 palavras aí, sucesso. Aí, o pastor estava lá pregando, e após o pastor pregar, eu ia lá na frente e ia falar assim: agora eu gostaria de chamar o ministério de louvor para cantar. Ia me retirar, ia sentar. Então, estava tudo tranquilo. Já tinha ensaiado muitas vezes isso. Estava dominado. Aí o pastor está pregando lá, oração. E aí, quando o pastor está pregando de oração, eu me lembrei de um episódio que sempre acontece lá na casa dos meus avós. Que é o quê? Se você for lá almoçar um dia, irmão, você vai perceber. Você senta na mesa, tal, e aí meu avô vai dizer assim: Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele sentava na mesa, olhava para Jerusalém, e antes de tomar o seu café, ele orava. E antes de almoçar, Daniel orava. E à noite, Daniel orava. E eu aprendi isso, irmãos. E naquele momento que eu estou lá no culto, sentado, ouvindo o pastor falar de oração, o que me vem na cabeça? Esse episódio. Aí eu falei, beleza, tranquilo, já lembrei. Irmãos, mas eu sinto que aí Deus está lá, vai lá agora e fala isso, pô. Falei, Deus, falar isso o quê aqui? Falar isso, eu tenho que ir lá só chamar o ministério de louvor para cantar. E aí, fui lá. Irmãos, e aí eu lembro exatamente as palavras que Deus colocou no meu coração. Falei, irmãos, olha, nós estamos aqui no culto jovem e a gente vai orar, e lá em casa, meu avô sempre nos ensinou isso, que Daniel sempre fazia isso, e meu irmão, a oração, ela é o que faz a diferença nas nossas vidas. Sabe, no mundo perdido, no mundo com tanta coisa ruim, para a gente continuar firmado na palavra de Deus, a gente precisa orar. E é a oração que vai fazer a diferença em nossas vidas.
Eu não entendi nada, né? Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é legado. Sabe, quando eu penso em algo para os meus filhos, eu penso que uma coisa não pode faltar na vida deles. Que ele veja alguém transmitindo o legado da oração. Porque a gente aprende muito de ouvir falar, mas quando a gente vê alguém fazendo, aí aquilo entra na nossa vida de um jeito que não sai mais. A gente estava passando um momento difícil, tinha algumas coisas ruins acontecendo, e eu lembro que meu avô chegou para mim e falou: olha, você quer que isso passe? Então, vem cá. Ajoelha aqui que a gente vai orar. E oramos, irmãos. E Deus respondeu. Então, o maior legado que você pode deixar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos e de qualquer pessoa é o legado da oração. Porque a oração, ela faz pessoas continuarem de pé. A oração chega lá no trono de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele promove cura, Ele promove milagres, Ele promove o melhor nas nossas vidas. Então nunca deixe de transmitir na sua vida, na sua casa, onde você quer que esteja, a oração. Sabe, talvez eu poderia só ouvir falar o que é oração. Mas eu tive experiências, eu pude ver que quando uma pessoa ora, Deus responde, Deus faz o melhor. Eu pude ver que quando uma pessoa ora, quando uma casa ora, quando uma família ora, Deus derrama as maiores bênçãos nas vidas daquela casa, na vida daquela família. E eu não sei o que você passa hoje, o que acontece na sua casa, não sei. Não sei se você está sofrendo, se tem um ente querido que você perdeu, que está machucado, que está sofrendo, mas eu sei que o maior legado que você pode deixar na vida daqueles que te cercam é a oração. A oração traz a ação de Deus nas nossas vidas. A oração nos ajuda a reconhecer que somos dependentes de Deus. A oração nos ensina que se a gente quer que o nosso filho continue caminhando nos caminhos do Senhor, a gente deve orar por eles e não desistir de orar por eles. Se a gente um dia quer ver o nosso filho adulto já e na presença do Senhor, a gente não pode deixar um dia sequer de orar. Sabe, e é incrível quando a gente percebe isso, porque, olha, meu avô levou todo mundo para a igreja, cara. Todo mundo, de lá de casa que ele podia arrastar para a igreja, ele arrastou, ele levou. Todos nós tivemos a oportunidade de pequeno conhecer a palavra de Deus, isso é um privilégio. Olha, e teve gente que foi para a igreja, que saiu, mas olha, cada dia eu vejo, irmãos, todas aquelas pessoas que estavam nas orações, se rendendo a Jesus Cristo. Sabe, tem pessoas que demoraram mais um pouquinho, mas elas se renderam. Tem pessoas que podem até demorar mais um pouco, mas elas vão se render. A oração, meu irmão, pode transformar vidas. E você precisa deixar esse legado na vida de quem te cerca. Olha, talvez você não tenha nem muito a oferecer. Não pode dar os presentes mais caros. Não pode passar os conhecimentos mais incríveis. Mas, irmãos, você pode ensinar todo dia a dobrar o joelho e fazer uma oração. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando seu filho crescer, quando seu neto crescer, pode ser ele a pessoa que vai estar orando por você. E você vai dar glória a Deus pela vida dele. Porque um dia eu ensinei, um dia eu orei por ele, e hoje ele ora por mim. E é isso, meu irmão. E isso não pode acabar aqui. Isso tem que ser passado de geração em geração. Esse é um legado que não pode morrer, meu irmão. Então, a partir de hoje, deixa esse legado dentro da sua casa. O legado da oração. Porque a oração salva vidas. Amém? A oração, meu irmão, sempre vai ser para glorificar o nome de Deus. Lá em Atos 12, a gente vê a igreja que orou por Pedro quando Pedro estava preso. A igreja intercedeu. E Deus fez um milagre naquele lugar e Pedro foi liberto. Mas a glória é dada a Deus. Pessoas são usadas para fazerem orações. Pessoas são usadas para intercederem. Mas a glória é dada a Deus. A gente pode orar hoje e Deus fazer algo incrível em nossas vidas.
não é sobre nós, é sobre Deus. E todas as vezes que oramos dando glórias ao nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos? Amém? E para encerrar, eu queria te convidar a ficar de pé. E nós vamos fazer junto aquela oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Pai nosso, que estás no céu, santificado. Amém. Aplauda esse Deus que é maravilhoso nas nossas vidas. Glória a Deus.